Os alemães lançaram um contra-ataque localizado. Isso acontece na guerra o tempo todo e os russos se reagruparam e antes que tivessem a chance de contra-atacar o contra-ataque e aniquilar os alemães, Berlim caiu e os alemães se renderam. Simplesmente acontece. Os ucranianos são modernos e bem treinados. Eles têm uma liderança eficaz. Eles entendem os princípios de uma guerra. E assim os russos tomaram Kupiansk. E há um momento de vulnerabilidade no contra-ataque dos ucranianos. Agora, outra coisa é que, quando você olha para estes mapas, existe uma coisa chamada Zona Cinzenta. E a Zona Cinzenta é aquela massa de terra que ninguém realmente controla. E na era da guerra de drones, as zonas cinzentas tornam-se bem densas. Então, os russos avançam em Kupiansk e os ucranianos contra-atacam. Eles contra-atacam com forças terrestres, mas também com forças de drones. E agora, quando se fala em quem controla o quê, haverá esta grande zona cinzenta, onde os russos podem ter o controle físico do terreno, mas os ucranianos agora impuseram o controle de drones. Isso significa que os russos lá embaixo estão vivendo um inferno, porque a guerra de drones você não quer experimentar. Mas o ponto é que os ucranianos estão traçando o mapa como se tivessem contra-atacado e tomado toda a zona cinzenta. Não é o caso. Eles criaram uma zona cinzenta mais ampla, mas os russos ainda têm controle físico em muitas partes desse terreno. E enquanto os ucranianos avançam com as suas forças terrestres, estão a ser atingidos por drones russos que estão a operar. É por isso que é uma zona cinzenta. Ninguém está realmente no controle total da situação. Então, você tem drones indo e vindo, agindo por conta própria neste momento. É um combate muito confuso e o que sempre acontece no final é porque os russos têm mais recursos e conseguem manter um combate intenso por um longo período de tempo, os russos sempre prevalecem. E isso já aconteceu. A contraofensiva ucraniana em Kupiansk acabou. Foi derrotado. Seus drones ainda operam, mas as tropas, as que realmente lutaram, estão mortas. Eles entraram e drones russos os caçaram e os mataram. E agora tropas russas estão limpando a área. E está acabado. Na verdade nunca começou, sempre foi um exercício de propaganda e a prova disso é a mentira contada por Volodymyr Zelensky ao divulgar um vídeo que claramente não estava datado como ele afirmou, mas ele o lançou e a mensagem foi amplificada online, criando a impressão dessa grande contraofensiva ucraniana em Kupiansk, envergonhando os russos. Você percebeu algum pânico por parte dos russos? Não, os russos estão apenas dizendo, fiquem atentos. É a mesma coisa que aconteceu em Pokrovsk, é a mesma coisa que aconteceu em Chasiv Yar, é a mesma coisa que tem acontecido em todo lugar. Os ucranianos contra-atacam, proclamam a suposta superioridade de suas forças armadas e uma semana depois os russos os mataram a todos e continuam a avançar em direção ao oeste. E é precisamente isso que vai acontecer em Kupiansk. Já aconteceu em Kupiansk, enquanto estamos aqui a falar. Sim, é um bom lembrete de como funciona essa guerra de propaganda, não é? Porque, exatamente como você está notando, não é preciso um contra-ataque de longo prazo, basta a evidência da tentativa de um início de e então isso se espalha como um incêndio, e então Zelensky adiciona a isso, e o Ocidente adiciona a isso, e a partir daí a coisa só avança. Quando falamos da situação e, de fato, do estado em que as forças de Kiev se encontram, enquanto observamos esses avanços russos por toda parte, e sei que no Ocidente eles sempre agem como se dissessem: bem, a Rússia não conquistou tanto território assim, quando é claro, esta não é uma guerra por território, esta é uma guerra de atrito. Como você enxerga a situação atual das Forças Armadas ucranianas e, na verdade, a capacidade delas de manter o território à medida que nos aproximamos desse ponto da guerra de atrito? Sabe quando a operação militar especial começou em fevereiro de 2022, a taxa de avanço dos russos igualou a taxa de avanço dos alemães durante as fases iniciais da Blitzkrieg, sabe? Então houve taxas de avanço muito impressionantes. Sim, é verdade. Desde que os russos foram colocados em uma posição defensiva, sabe? Desde a ofensiva ucraniana que aconteceu no outono de 2022, sabe? Os russos não tiveram grandes momentos de avanço significativo. Tem sido uma guerra lenta e desgastante. Essa é uma decisão deliberada por parte dos russos que passaram de vamos tomar território para vamos travar uma guerra de atrito contra os ucranianos. Os russos estavam avançando em, sabe, o cinturão defensivo de Donetsk, do Donbas, que era o lugar mais fortemente fortificado na terra, provavelmente em toda a história da guerra. As pessoas não entendem a complexidade das defesas que os ucranianos construíram e os russos estão a atacar através delas.
Levou tempo, mas o principal objetivo não era apenas libertar as aldeias, era matar ucranianos e os russos fizeram isso de forma prodigiosa. Hoje, no último mês, os russos têm um ritmo de avanço que é tão significativo quanto o ritmo de avanço que apresentaram nos momentos iniciais do conflito. Isso reflete a nova realidade da situação. Sim, se você analisar isso ao longo do tempo, pode-se dizer, os russos não avançaram tão rapidamente, mas os russos atingiram e em alguns locais até superaram aquele ponto culminante em que os ucranianos já não são capazes de manter operações defensivas coesas. E, como resultado, os russos conseguem diariamente fazê-los recuar, fazê-los recuar, fazê-los recuar, e é isso que está a acontecer agora. Os ucranianos estão numa situação desesperadora. Os russos têm reservas, quer dizer, mesmo que os ucranianos lançassem um contra-ataque eficaz que, causasse danos, os russos podem simplesmente retirar essa unidade, trazer uma unidade nova que esteja totalmente preparada para o combate e sustentar a ofensiva, e é isso que os russos estão a fazer. Eles têm a capacidade de rodar as tropas para que as suas forças permaneçam frescas, eles não lutam até que as forças fiquem exaustas e esgotadas. Eles vão lançar um ataque, vão se entrincheirar e depois vão rodar aquela unidade, trazer uma unidade nova que conhece a área, porque eles têm rodado, entrando e saindo, mas acabaram de ir para casa. Todos tiveram uma refeição quente, fizeram amor com suas esposas e depois voltaram e foram treinados nas últimas, táticas de combate. E eles voltaram ao campo de batalha, de onde os outros saíram, e conseguiram manter o moral e o ânimo elevados e a eficácia de combate. Os ucranianos, por outro lado, entram no campo de batalha e ficam presos. Eles estão presos, eles não conseguem rodar. O fato é que, muitas vezes, eles são rodados e abandonados e, então, a sua eficácia de combate colapsa. Agora, isso não é universal. Há áreas no campo de batalha onde os ucranianos conseguem manter uma rotação eficaz, mas o problema é que essas áreas relativamente estáveis, quando há um avanço em Kupiansk, em Siversk ou em Pokrovsk, eles tiveram que retirar essas unidades e as realocar. E ao retirá-las e enquanto se movem para baixo, elas são atingidas por drones russos, então estão a ser sangradas. Eles avançam para a linha da frente. À medida que se aproximam, entram na zona de drones russos, sendo completamente destruídos, e quando finalmente chegam à linha da frente, já sofreram taxas de baixas de 20%, 30%, o que os torna efetivamente ineficazes para o combate no exato momento em que entram em ação. Este é o triste estado de coisas para os ucranianos. Tropas corajosas, alguns bons líderes, mas eles simplesmente não têm a capacidade de sustentar esta luta e não há nada que a propaganda ocidental esteja a fazer agora que vá mudar esta realidade. Quer dizer, podem contar todas as mentiras que quiserem nas redes sociais e podem enganar as pessoas por, 24, 36, 48 horas, 72 horas talvez, mas eventualmente a realidade impõe-se. E quando você menos espera, você se depara com Vladimir Solovyov andando pelas ruas de Pokrovsk com uma bandeira dizendo que pertence à Rússia, não importa o que os ucranianos digam. Sim, é preciso ter alguém para conseguir apresentar uma versão do contra-ataque, certo? Para denunciar a propaganda, porque há tanta dela aqui no Ocidente. E a última coisa que eu queria mencionar, já que você está aqui, é algo que não está recebendo cobertura suficiente, e é o fato de que estamos a apenas semanas do último tratado nuclear remanescente entre os Ussuiwer e a Rússia chegar ao fim, com o novo tratado START previsto para expirar em 5 de fevereiro de 2026. Agora, a Rússia ofereceu ao Syriza uma extensão de 1 ano. Eles disseram, vamos começar as negociações, como se fosse ontem, mas a administração Trump não parece muito preocupada com isso, certamente não preocupada o suficiente. Então, quais são as suas esperanças para um possível tratado nuclear e quais são as suas preocupações se não houver tratado algum? Bem, você está certo que, em primeiro lugar, o último tratado START remanescente expira em fevereiro do próximo ano. O aspecto chave deste tratado é que ele limita as forças nucleares estratégicas desdobradas de cada lado a 1550. O que muitas pessoas não percebem, no entanto, é que este tratado permite que ambas as nações mantenham reservas estratégicas de ogivas nucleares e que os Estados Unidos têm cerca de 4.000, os russos têm 4.000 ou 5.000 ogivas em reserva prontas para serem usadas. Para chegar a esse 1550, o que ambos os lados fizeram foi implementar e sustentar o que se chama de Desmirving. Um MIRV é um veículo de reentrada múltipla com alvos independentes. Basicamente, por exemplo, o Minuteman Ursus costumava ter 3 ogivas. Essas 3 ogivas podiam ser lançadas e atingir 3 alvos separados dentro da Rússia. Para chegar à contagem de 1550, nós o desmirvamos. É uma única ogiva.
Os russos fizeram a mesma coisa com alguns dos seus mísseis. Nós reduzimos o número de ogivas no míssil Trident. Acho que o número final é classificado, mas, sabe, eles baixaram do potencial de colocar, sabe, 20 lá para, sabe, algo entre 8 e 12. Mas estas ogivas estão em reserva. Então, se o tratado expirar, podemos simplesmente remirf e não demorará muito antes que passemos de 1.550 ogivas estratégicas implantadas para mais de 5.000, 6.000, revertendo completamente o rumo. Esta não é a direção que queremos seguir. Nenhuma das partes deseja isso. Mas, sabe, é onde nos encontramos. É um momento extraordinariamente frágil. Outra coisa é que este tratado não foi totalmente implementado desde que a Operação Militar Especial começou. Sabe, os Estados Unidos jogaram jogos estúpidos. O que aconteceu é que enviamos equipes de inspeção à Rússia e os russos as receberam. Depois, os russos tentaram enviar equipes ao EUA, mas a União Europeia disse não podem voar pelo espaço aéreo do UE, e eles efetivamente bloquearam a aeronave russa de entrar. Os russos disseram, bem, se nós não podemos voar, vocês não podem voar, e ponto final. Depois os russos disseram, não há realmente razão para nos envolvermos em conversações sobre redução de armas estratégicas com os Estados Unidos numa altura em que os Estados Unidos procuram derrotar estrategicamente a Rússia. Então, a Rússia simplesmente parou de trocar dados, dados importantes que são necessários para conformidade, verificação e construção de confiança. E os americanos fizeram o mesmo. Então, o tratado está, neste momento, inoperante, mas ambos os lados têm mantido os limites. Pelo menos, ninguém detectou qualquer evidência de que alguém tenha feito algo. A questão, o que se passa com a moratória e a extensão da moratória é... Não sabemos o que cada lado fez no período de tempo em que não foram realizadas inspeções. Então, um limite, por si só, não é algo que realmente ajude a construir a confiança. O que precisa ser feito é o que eles denominam de uma reavaliação da linha de base do conjunto de dados. E, portanto, entre o presente momento e a data em que este tratado expira, o que precisa acontecer é que ambos os lados apertem as mãos e concordem em voltar a implementar o tratado exatamente como ele é. Não exige aprovação de ninguém, apenas 2 presidentes apertando as mãos. Então você coloca seus inspetores a caminho para reavaliar a inspeção, visitar cada local, confirmar cada dado. Parece muito, mas, sabe, eu fui um inspetor INF, inspetor de forças nucleares intermediárias, lá em 1988. Fizemos uma base completa de inspeções em 60 dias do Tratado INF. E isso partindo do zero. Aqui já temos um banco de dados de inspeções. Já fizemos isso. Não é assim tão difícil. Basta simplesmente entrar e reajustar a base dos dados. É preciso garantir que os dados que você vê correspondam ao conjunto de dados que você já possuía. E assim você crie confiança para que, quando o tratado expirar, e ele vai expirar, e vocês entrarem nesta moratória, o nível de confiança entre ambas as partes seja consideravelmente elevado. E isso torna muito mais fácil iniciar as negociações sobre o que irá acontecer posteriormente. Mas mesmo aqui, há simplesmente muitos problemas. Veja bem, os Estados Unidos criaram a maioria desses obstáculos. Nós nos retiramos do Tratado de Mísseis Antibalísticos, um tratado fundamental de 1972, que basicamente dizia que não tentaríamos nos defender contra um ataque nuclear porque é impossível. E tudo o que isso faz é criar uma corrida armamentista que leva todos à falência. Então, basicamente, concordamos, tínhamos, uma defesa antimísseis limitada para os centros de comando nacional, de Moscou para os russos. Decidimos que iríamos proteger bases de mísseis, não o Capitólio do Ciro com os nossos, mas não importa, porque não é o bastante para evitar a destruição total da sua própria pátria de um ataque nuclear. Isso criou a destruição mútua assegurada, o que, facilmente levou à ideia de que não se pode vencer uma guerra nuclear, portanto, nunca deveríamos lutar uma guerra nuclear. Mas então a administração Bush, após o 11 de setembro, retirou-se do Tratado ABM e começou a criar a premissa de que podemos nos proteger contra a defesa antimísseis. Agora, eles disseram que precisavam disso para se proteger contra nações rebeldes como a Coreia do Norte ou o Irã. Os russos disseram, sim, parece muito provável se estão a tentar proteger-se de nós, mas em 2009 e 2010, durante as negociações do New START, os russos tentaram que fosse incluída uma declaração ao tratado que diferenciava e dizia, qual era a diferença entre
uma defesa antimísseis de nível tático que os russos disseram: olha, se os Estados Unidos afirmam que precisam se proteger contra nações desonestas, que assim seja, mas vamos distinguir claramente entre o que é necessário para uma defesa de nível tático e o que é necessário para uma defesa estratégica e garantir que não haja sobreposição. E os GCUA não fariam isso porque, de fato, há uma sobreposição significativa. E assim, Vladimir Putin, ao apresentar essa proposta de prorrogação da moratória, declarou que existem fatores que podem levar a Rússia a optar por não participar. E uma delas é se os Estados Unidos buscarem um sistema cúpula dourada que, o presidente Trump está falando, este escudo de defesa antimísseis perfeito, que não vai funcionar. Não podemos pagar. Não importa, porém, porque se não dissermos, ok, vamos colocar isso em espera, os russos vão dizer, bem, se vocês estão construindo defesa antimísseis, temos que presumir má intenção da parte de vocês. Por que vocês estão construindo defesas contra nossos mísseis? Será que estão construindo o escudo por trás do qual se prepararão para nos atacar? Então devemos fazer o que for necessário para superar o seu escudo. Agora temos a corrida armamentista. A outra questão são as forças nucleares de alcance intermediário. Os mísseis dos quais me livrei quando eu era inspetor, eu e centenas de outros inspetores americanos e soviéticos, trabalhamos juntos para eliminar 2 classes inteiras de veículos de entrega de armas nucleares, mísseis de alcance intermediário e de curto alcance.